As paredes da prisão são feitas de linguagem, medo e tempo linear. E o pior, você pode estar com a chave dessa prisão e nem percebe. Hoje eu vou te mostrar como as nossas crenças, os símbolos, o que a gente canaliza e até mesmo os nossos guias podem estar moldando ou distorcendo a nossa realidade sem a gente perceber. Se você já se perguntou se tudo isso é real ou se você está preso nessa simulação que você chama de rotina, respira fundo, esse vídeo pode ser para você. Meu nome é Suzy Santana e eu estudo realidade, crença e proteção energética há algum tempo. Até porque eu me dei conta de que o mundo espiritual existia. Parece ridículo eu falar isso, né? Mas eu cresci numa família evangélica, onde nem mesmo imagens, assim, de santo era permitido. Aliás, até hoje não é permitido. Eu vim furar minha orelha, eu acho que eu tinha uns 13 para 14 anos. Furei o segundo buraco da minha orelha, escondido. A minha mãe não tinha deixado. Ela passou uma semana sem falar comigo e até hoje eu só tenho o segundo buraco furado de um lado. Eu não tive coragem de furar o outro lado com medo da minha mãe. Eu estudo realidade, crença, proteção energética e canalização. E o vídeo de hoje é o primeiro de uma série que vai falar sobre isso. Então, se você gosta desse tipo de assunto, pode ficar por aqui que esse vídeo é pra você. Essa semana, eu vi uma live que falava do Philip K. Dick, um escritor de ficção científica, que falava que ele não inventava as histórias, e sim que ele relembrava realidades que ele vivia. E ali me caiu a ficha, sabe? Tem gente canalizando guias e verdades da mesma forma, sem perceber que às vezes o que chega não é uma revelação. É só um reflexo da própria prisão mental. Então eu vou começar com a pergunta: o que é realidade pra você? Porque tudo que a gente acredita que é realidade, na verdade, é a nossa percepção através do nosso filtro, do que a gente viveu, do que a gente sentiu, do que a gente conhece. Imagine alguém com realidade completamente diferente da sua. Essa pessoa tá vivendo uma situação. Não precisa ser uma situação ruim, pode ser uma situação boa também. Aí você vai chegar, ai, nossa, parabéns, eu sei como é sentir isso. Ou eu nem imagino como é sentir isso. E é porque você não imagina mesmo, você não sentiu. Vou dar um exemplo bem besta, sabe? Ficar grávida. Todo mundo fala, nossa, ficar grávida deve ser muito difícil, mas ao mesmo tempo deve ser muito bom, não sei o que. Todo mundo tem um conceito sobre o que é ficar grávida, né? Mas só a mulher que foi lá e ficou grávida sabe o que é, né? Eu sei, eu fiquei 2 vezes. Quando a gente fala que não adianta você falar sobre um assunto sem ter vivido aquilo, é porque você não viveu aquela realidade, entende? Tudo que você conhece sobre aquilo é baseado sobre coisas que você leu, que você viu, que você ouviu. Nunca vai ser algo que você viveu. Aquilo que a gente sente na pele é a nossa realidade. Como que eu posso dizer que existem outros planos espirituais se eu não vivi? Se eu me projetei e minha consciência foi lá, como que eu posso dizer que aquilo é real? Pra mim, é real. Só que é uma espécie de realidade que a gente tenta traduzir em palavras e não consegue. É verdade, não dá pra colocar em palavras, mas dá pra gente tentar. E é nessa tentativa que cada pessoa coloca dentro do seu próprio filtro, sabe? Cada pessoa coloca dentro do seu molde. Porque tudo que a gente vive cabe dentro de um molde. O ser humano, ele tá sempre tentando colocar as coisas dentro de algum molde, dentro de alguma caixa. Quando a gente tenta colocar em molde, a gente tá sempre colocando o nosso filtro em cima daquilo. A gente sempre tá colocando a nossa opinião, o nosso julgamento em cima daquilo. Eu tenho estudado esse assunto há alguns anos já, tenho feito canalizações frequentemente, tenho atendido pessoas, participado de grupos de apometria, grupos de sistemática, e eu vejo que existe uma espécie de medo, ou talvez não entendimento sobre o que é isso. Eu não sei se as pessoas têm medo de falar, não conseguem falar sobre esse assunto, sabe? As pessoas que falam, acabam falando de um jeito muito longe da nossa realidade, sabe? Como que eu vou trazer isso pro meu dia a dia? Como que eu vou trazer esses assuntos espirituais pra minha vida? Pra mim, não adianta você estudar um tema espiritual e ficar lá meditando, rezando, acendendo incenso. Óbvio, tudo isso é muito válido quando você sabe pra que você tá fazendo aquilo, como você tá fazendo aquilo e por quê. Mas se você só tá tentando fugir, reagindo a um medo, aliás, quando você tá só reagindo já, você não tá pensando, você tá reagindo. Então, quando eu falo que a nossa realidade ela é moldada por crença, linguagem e medo, é porque crença é tudo aquilo que a gente acredita que é real, são as nossas leis. Hoje em dia o termo crença está muito defasado, obstruído, porque as pessoas falam, ai nossa, essa sua crença é limitante, não sei o que mais lá, faz uma frase e fica repetindo 15 dias. Não é assim, não funciona desse jeito. Se você tem uma crença, aquilo ali não vai mudar do dia para a noite, aquilo ali não vai mudar no ritual de 3 dias, você entendeu? Aquela crença, ela demorou para ser moldada. Você tem que entender como ela funciona, quais são os gatilhos dela, quais são as ações que você toma no seu dia a dia para alimentar aquela crença. A partir daí, você pode transformar ela em alguma outra coisa, porque sim, nós sempre vamos precisar de crenças, porque a crença são essas leizinhas internas que a gente existe por elas, mas a gente tá aqui nesse mundão de Deus, né, ou do diabo, enfim, de formas. Tudo que existe, esse telefone que tá na minha frente, essa luz,
o ventilador, porque tá quente pra caralho, tudo que existe à nossa volta tem forma, tem um nome, tem uma descrição, tem uma ideia, nem que seja, sabe? Os arquétipos, por exemplo, são ideias emolduradas dentro de uma forma para que a gente possa entender essa mensagem, nem que seja de forma subconsciente. Então a crença, ela nunca vai deixar de existir. E quando eu falo de medo e linguagem, é porque o medo, ele é um alimento super poderoso. Inclusive, muita gente entra em religião, entra em rituais, etc., pelo medo, sabe? Medo de ficar sozinho. Aí você vai lá e faz a amarração. Ou medo de ser atacado, de ser chipado, de ser abduzido. Aí você vai lá e procura uma apometria, procura alguma coisa. Não estou invalidando esses métodos. Eu estou dizendo que o medo, ele move. Nossos queridíssimos políticos, líderes de hoje, eles sabem isso. E é por isso que a situação tá do jeito que tá. Nessa guerra toda que a gente tá vendo. É por causa do medo. Eles sabem que o medo pode mover a economia, pode mover a cultura, pode mover o pensamento e pode mover as crenças do povo. O medo sempre vai existir porque o nosso corpo, ele foi feito com esse instinto de sobrevivência, a não ser que você não tenha instinto de sobrevivência. Aí eu não sou médica, eu não tenho como te falar pra ficar vivo. Se você tem instinto de sobrevivência, provavelmente você tem medo. Linguagem. Por que da linguagem, né? Porque é a forma como a gente traduz esse mundo, é a forma como a gente comunica tudo aquilo que a gente entende. Então vamos lá. Eu fui lá, meditei, entrei no estado de Buda, entrei na 57ª dimensão, vi tudo lá, e aí eu voltei. Como que eu vou descrever essa experiência? Eu vou descrever através da linguagem. Seja ela falada, escrita ou simbólica, mas a gente vai ter que se comunicar de alguma forma. Então a linguagem é a sua forma de comunicação. Se você domina a forma de linguagem, a forma de comunicação, provavelmente você vai dominar a sua mente. Porque o nosso cérebro é muito lógico. E ele vai responder a nossa linguagem verbal. A forma como a gente se trata, sabe? A forma como a gente fala da gente mesmo, a forma como a gente se comunica com os outros. O nosso cérebro, ele escuta isso e ele responde isso. Então, muitas vezes, você mudando a forma que você se comunica, ou a forma que você entende a comunicação dos outros, ou a forma como você traduz até a mensagem que vem do outro. Porque às vezes a pessoa fala A e você entende B. Eu acho que muita gente que é casada entende isso. Eu sou casada e eu entendo. O fato de eu gostar de estudar línguas me fez entender que às vezes existem ideias que existem em uma linguagem e não existem na outra. Até mesmo dentro do próprio Brasil, você não precisa nem falar, enfim, outro idioma que não seja português. Existem sensações, formas de se comunicar que só quem é daquela região entende. Uma pessoa de fora não vai entender aquela cultura nunca. Vai rechaçar aquilo, ou vai adorar aquilo, mas não vai entender. Então, tudo isso faz parte da linguagem, uma espécie de identidade nossa. E quem domina a linguagem acaba dominando muita coisa. E, de novo, os nossos políticos dominam a linguagem e muitos líderes religiosos dominam a linguagem também. Então, tendo falado isso sobre linguagem, sobre filtro da nossa realidade, a mensagem que a gente não consegue. Eu tô fazendo assim com os vezes do alto, né? Mas pode vir de lá também, tá? Pode vir de baixo. Quando a gente fala de filtros que a gente coloca, mesmo quando uma pessoa fala com a gente, imagina, o seu marido, a sua esposa, seu filho, a sua mãe tá conversando com você, ela fala uma coisa, você entendeu outra. Então você imagina um espírito, ou uma consciência que não está encarnada, ou um ET, ou, enfim, um guia espiritual. Agora você imagina aí alguma coisa que está em outra dimensão que não tem forma. Você acha realmente que as pessoas, quando trazem, conseguem trazer uma descrição real sobre aquilo? É por isso que hoje em dia tem tanta divergência, sabe, no mundo espiritual. Mas algumas mensagens acabam sendo convergentes. Então daí que dá para você perceber quando é uma ideia ou um filtro pessoal, ou quando é uma coisa que veio de algo maior, de um campo. Porque quando é uma coisa que veio de algo maior e de um campo, essas ideias costumam ter um fundo parecido, um fundo de verdade. Tem muita gente que acaba canalizando medo, ou seja, ela acaba canalizando aquilo de que ela tem medo e ela chama aquilo de intuição. E isso não acontece só com quem é espiritualista. Isso pode acontecer dentro da igreja, isso pode acontecer dentro da Umbanda, dentro da Quimbanda, dentro do budismo, com ateu. Quando ele tá lá naquele estado de frenesi, que ele acaba trazendo um bololô de ideias e que ele não sabe de onde veio, não querendo colocar minha opinião pessoal nisso, mas é só pra dizer que se cada pessoa coloca um filtro pessoal, quem tá falando a verdade? Eu não sei quem tá falando a verdade. O que eu fiz foi, né, nessa minha viagem aí, ficando perdida, estudando de todas as fontes, eu acabei ficando cansada de poça rasa, sabe? De gente que entra no assunto, faz a polêmicazinha e depois peida, foge. Então, eu precisava de mais. Eu precisava de mais porque eu precisava conhecer as coisas. A minha mente, ela não funciona assim.
Eu sou uma pessoa questionadora, sempre fui desde criança e eu acho que todo mundo é de base. Uma pessoa que aceita tudo, eu não conheço. Eu acho que existe, deve existir, mas eu não conheço. Eu não conheço ninguém que não questione nada. Todo mundo tá sempre questionando. Mesmo que a pessoa não expresse esse questionamento de forma clara. Então, sabendo e vendo tudo isso, eu comecei a ficar agoniada, sabe? Porque eu queria achar um jeito de passar isso para as pessoas e de juntar esse entendimento dentro da minha cabeça. Porque de tanto ler, estudar, canalizar, eu acabei chegando à conclusão de que eu acredito nesse momento, né? Porque eu me reservo o direito de mudar de opinião, mas o que eu acredito nesse momento foi o que eu canalizei, né? Para o método que eu trabalho, que é o método Arquet. Me ajudou a entender tudo isso que eu estudei, sabe? Conheça sua mente, conheça suas crenças, conheça seu universo mental. Conheça suas energias, todos os seus bloqueios. Veja o que te drena. Conheça suas relações, né? O que te drena, o que te alimenta também. Aprenda a se limpar, porque não adianta nada você ficar fazendo um monte de proteção, muito campo de força, sendo que tá tudo sujo, emporcalhado no interior. E aí você tá trancando a porta de uma casa suja. Aprenda a se proteger, finalmente, né? Então eu acho que a proteção energética, ela não é só fazer um campo de força, sabe? É você alinhar a sua mente, a sua energia, o seu corpo. E não de uma forma simplista, onde as pessoas falam, nossa, vou alinhar aqui meus chakras. Não é isso, é você alinhar quem você é, entendeu? O que você gosta, o que você faz, o que te faz bem, o que te move. Aquilo ali é quem você vai se conhecer, né? Muita gente me falava de reforma íntima, eu falava, nossa gente, mas o que é isso, sabe? Então todo mundo fala de autoconhecimento, mas ninguém fala assim, tá, quanto que eu sei que eu me conheci? Você nunca vai saber. Você nunca vai saber porque você nunca para de se conhecer. Mas você pode saber o que te move, você pode saber do que você tem medo, quais são as suas crenças mais fortes nesse momento, né? Porque a gente tá sempre mudando. E você pode saber também quais são as brechas que você tá deixando na sua mente para entrar essas contaminações, sabe? Energéticas, mentais, enfim. É uma questão lógica, uma questão física até. Eu acho que sem integração não existe defesa energética segura. A nossa mente molda a nossa realidade, né? O próprio Bashar, que é canalizado pelo Darry Enka, eu acho, ele fala disso, que a nossa realidade é moldada, né, pelas nossas crenças. A própria ciência mesmo, ela reconhece isso. Imagine a síndrome do membro fantasma, a pessoa que tem um membro amputado e que continua sentindo dor nesse membro. O nosso cérebro é incrível, gente. Ele tem uma plasticidade enorme e ele consegue se adaptar a várias situações, mas ele precisa de um tempo. Ele precisa de um tempo para se adaptar àquilo. Então não adianta você ficar fazendo Ho'oponopono todos os dias sem concretizar, sem fazer ações na sua vida que te levem até aquele resultado que você quer ir, entendeu? Não adianta você ficar só mentalizando o negócio, que nem as pessoas falam que hoje em dia é a lei da atração que foi deturpada, porque não vai acontecer, porque você tá só rezando, você tá só orando, você tá só mantrando o negócio sem trazer pra realidade, sem alinhar tudo, sabe? Você tem que trazer aquilo pra sua realidade interna. Proteger sua energia não é só você se colocar num bunker, sabe, espiritual, você se isolar, não ir mais, sei lá, pra festival, sei lá, no barzinho, eu não sei pra onde é que você vai, enfim, eu não saio pra lugar nenhum, mas não é por causa de medo ou proteção espiritual, é porque eu não gosto. Então a proteção não é só você se isolar num bunker, sabe? E não sair mais de casa, e eu não quero mais ficar aqui, eu quero ir pra outro planeta, eu quero ascensionar, e vocês que se lasquem, entendeu? Proteção energética não é isso, gente. Assim, é uma coisa meio óbvia de falar, tá? Mas me dê um desconto, porque esse é o primeiro vídeo, eu tô tentando, né? Então, proteção é você sustentar sua presença no mundo sem se perder. Você colocar os dois pés, sabe? Na terra e dizer, eu tô aqui, eu sou eu. Muita gente chama isso de aterramento. Aterramento é outra coisa que foi deturpada. As pessoas acham, ai, nossa, você tem que ir lá abraçar uma árvore. Bom, se abraçar uma árvore traz você pro aqui e agora, então tudo bem, isso é válido, tá? Mas eu já caminhei em florestas aqui, principalmente na Europa, que as florestas são muito antigas, e, cara, a energia não tava boa, não. Principalmente porque tinha muita gente que abraçava as pobres das árvores e não tava bom, não. Nem tudo vem dentro de você. Às vezes é uma programação antiga rodando no modo automático, sabe? Quanta gente você conhece que não vive no modo automático? Agora tá na moda chamar essas pessoas de... Como é o negócio lá do The Sims, que não tem alma, não sei o que, pessoas sem alma. Eu vi uns vídeos desses passando na internet. Putz, gente, vocês não acham isso crueldade? Ficar chamando as pessoas de pessoas sem alma só porque elas estão vivendo no modo automático? Às vezes a pessoa tem alma, sim, mas ela não tá afim, sabe, de acordar pra realidade. Ela tá afim de viver no modo automático. Deixa a coitada viver no modo automático sem ficar julgando ela, chamando ela de... Sério, eu esqueci como é que você chama isso. Enfim, nem todo mundo é obrigado a ser como você, tá, Alecrim Dourado? Nem todo mundo é obrigado a ter essas preocupações com o mundo. Às vezes a programação da pessoa é essa mesmo, é de ficar alienada e
perdida lá no mundo dela. Pouco importa se ela tá em paz. Ela tá mexendo com você? Não tá. Ai, mas essa pessoa não tá fazendo nada pra mudar a realidade dela. E você tá fazendo pra mudar a sua? Além de acusar os outros e atacar os outros, o que você tá fazendo dentro da sua vida? De verdade. Quem trabalha com seus objetivos não tem tempo pra ficar julgando os outros e atacando os outros. Mas que a coitada da pessoa seja sem alma. Eu não acredito nisso, tá? Mas tem muito espiritualista por aí falando. Eu tenho muita coisa pra falar, esse é só o começo. Eu espero fazer mais vídeos, mas se eu demorar a fazer outro, por favor, não me engulam. De qualquer forma, eu tenho um blog lá no meu site, susisantana.fr. Eu vou tentar colocar todos os meus pensamentos lá em forma de blog. Às vezes é muito condensado pra caber em rede social, Instagram. Meu Instagram é santasuzy, @santasuzy. E se você tem preguiça de ler blog, não leia. Enfim, no próximo vídeo que tá programado já, eu vou falar de canalização, de deuses, guias espirituais, como proteger a sua vida sem virar um paranoico energético. E se você curtiu esse vídeo, deixe seu like e comenta o que ele fez você pensar. Se inscreva aqui no canal se você quiser saber mais e vem comigo nessa investigação.